No primeiro capítulo, nós conhecemos um pouco sobre a história de como Saul chegou a ser rei. Grandes coisas ele viveu no início de sua história, mas uma grande mal sobreveio a ele, e através deste episódio você poderá descobrir a pior tragédia citada na Bíblia. Não perca nenhum detalhe, fique atento, pois você está prestes a descobrir uma verdade que levará você a ter mais comunhão com Deus, e a evitar os malefícios das trevas. Antes de começar este capítulo, inscreva-se no canal. Curta. Compartilhe. Deixe seu comentário. Capítulo 2 da rejeição. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele, por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição de tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem a todos, desde os animais, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Foi então que convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, em 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Mas Saul e o exército pouparam Agag o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, e lá fez algo desprezível diante do Senhor, pois ergueu um monumento em sua própria honra, tomando uma atitude de vanglória e orgulho, desprezando completamente a Deus e aos seus mandamentos. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: Então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: Fique quieto. Eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: Dize-me. E Samuel disse: Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. E o enviou numa missão, ordenando: Vai e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: Mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: Não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Foi então que quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. Escute, Saul. O Senhor rasgou de você, hoje,
o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: pequei. Agora, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel, volta comigo, para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, o rei dos Amalequitas. Agag veio confiante, pensando: com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse: assim como a sua espada. Deixou mulheres sem filhos. Também sua mãe, entre as mulheres. Ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor, em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa, em Gibeá de Saul. Nunca mais Saul viu seu grande amigo Samuel, até o dia de sua morte. O rei Saul cometeu 3 graves erros, e que consequentemente trouxe para ele a pior tragédia citada na Bíblia. Número 1. O rei Saul não tinha o seu coração perfeito e fiel para com Deus, pois não guardava com zelo os seus mandamentos. Número 2. Você sabia que o rei Saul cometeu o mesmo pecado que Lúcifer? Na narrativa que acabamos de ouvir, o rei Saul sobe até o Monte Carmelo, e lá ergue um monumento em sua memória. Lúcifer queria ser como Deus, e elevar o seu trono acima de Deus, e o que tornou Saul semelhante a Satanás foi o orgulho e a vanglória que habitavam no seu perverso coração. Número 3. Uma porta no coração de Saul foi aberta, uma brecha para que algo maligno entrasse, pois ele comete a pior de todas as decisões que um ser humano poderia escolher: o rei Saul rejeitar a Deus. E foi aí que a pior de todas as tragédias citadas na Bíblia aconteceu. Saul viveu a rejeição do próprio Deus. Por causa das suas atitudes e escolhas erradas, foi que ele chegou a esse resultado caótico. Mas uma tragédia ainda maior está prestes a acontecer. Capítulo 3. Possessão. A casa do demônio. Veja novamente este vídeo para compreender melhor esta narrativa. Nos próximos capítulos, você verá tudo o que aconteceu com o rei Saul, mistérios e segredos serão revelados, perigos ocultos chegaram, e uma nova era das trevas está prestes a se levantar. Inscreva-se neste canal. Curta e compartilhe. Deixe seu comentário. Até o próximo episódio.